Boa tarde a você que nos assiste. Buenas tardes a usted que nos asiste. Este é o programa Este es el programa. O Evangelho é o Poder de Deus. El Evangelio es el poder de Dios. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Y hoy yo tengo una palabra de Dios para tu corazón. Eu quero falar acerca da Escritura Sagrada, Yo quiero hablar acerca de la Escritura Sagrada, da Bíblia, la Biblia, acerca de como estes livros, acerca de cómo estos libros, a Bíblia é dividido em vários livros, la Biblia es dividida en varios libros, contém cartas, contienen cartas, salmos que são cânticos, salmos que son cánticos, e todos esses livros compõem y todos esos libros componen e se formam em um único livro, y se forman en un único libro, que é a Bíblia Sagrada. que es la Biblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Ella es la palabra de Dios. Não é que ela contém a palavra de Deus. No es que ella contenga la palabra de Dios. Não é que ela tem partes da palavra de Deus. No es que ella tenga partes de la palabra de Dios. Toda ela é a palavra de Deus. Toda ella es la palabra de Dios. 100% deste livro é a palavra de El Deus. 100% de este libro es la palabra de Dios. E nesta palavra nós podemos confiar. En esta palabra nos podemos confiar. E eu quero falar nessa noite por que ela é a palavra de Deus. Yo quiero hablar en esta noche por qué ella es la palabra de Dios. De onde nós pressupomos esse entendimento que ela é a palavra de Deus. De donde nosotros entendemos que es la palabra de Dios. Em primeiro lugar, para nós cristãos, pela fé. En primer lugar, para nosotros los cristianos, es la fe. Por meio da fé, nós cristãos cremos que ela é a palavra de Deus. Por medio de la fe, nosotros los cristianos creemos que es la palabra de Dios. Pela convicção e revelação que o Espírito Santo dá ao nosso coração. Que es la convicción y revelación que el Espíritu Santo da a nuestro corazón. Ao coração de cada dos filhos de Deus. El corazón de cada uno de los hijos de Dios. É o testemunho interno. El testimonio interno. E pessoal de que Cristo está vivo e a sua palavra é a verdade. Y personal de que Cristo está vivo. E que sua palavra é a verdade. Y que su palabra es verdad. Esse é o testemunho que o Espírito genera, cria em cada de nós. Es el testimonio que en el Espíritu que genera, crea que esta es la palabra de Dios. Porque por meio desta palavra a nossa vida foi transformada. Porque por medio de esta palabra nuestra vida fue transformada. Ela foi mudada. Ella fue cambiada. Ela é a palavra de Deus. Ella es la palabra de Dios. Mas muitas pessoas não têm a fé. Mas muchas personas no tienen la fe. Muitas pessoas não creem no Deus da Escritura. Muchas personas no creen en el Dios de la Escritura. E ainda não tiveram esta revelação dentro de si. Y ahí es donde viene nuestra revelación dentro de sí. E não tiveram esta revelação dentro de si, dentro de ellos. Y aún no tienen la revelación dentro de ellos. A revelação que esta é a palavra de Deus. La revelación de que esta es la palabra de Dios. Mas mesmo com essas pessoas que não creem, Mas igual con esas personas que no creen, nós podemos ter uma forma de abordagem, uma maneira de falar, nosotros podemos tener una forma de hablar, de demonstrar que ela é a palavra de Deus, de demostrar que ella es la palabra de Dios. mesmo para pessoas que são céticas, que duvidam. Sobre todo personas que son escépticas, que no creen en Dios. Por exemplo, nós temos as evidências internas, Por ejemplo, nosotros tenemos las evidencias internas, que são evidências extraídas, retiradas de dentro da própria Escritura, que son evidencias extraídas, retiradas dentro de la propia Escritura, que demonstram que ela é a verdade, que demuestran que ella es la verdad, que ela não foi um livro escrito por vontade humana, que ella no fue escrita no es escrito un libro por medio de la voluntad humana, exato, mas é um livro escrito inspirado pelo Espírito de Deus, mas es un libro escrito, inspirado por el Espíritu de Dios, usando homens e servos de Deus. usando hombres y siervos de Dios. Nós temos as evidências externas, Mas tenemos evidencias externas, argumentos externos fora da Escritura, argumentos externos fuera de la Escritura, de pessoas que não são cristãs, de personas que no son cristianas, mas deram testemunho mas dieron testimonio de que existiu alguém chamado Jesus, de que tiene que existiu, que existió una persona llamada Jesús, exatamente, que narra sobre os cristãos do primeiro século,
que narra sobre los cristianos de los primeros siglos. Livros históricos Libros de históricos pessoas não cristãs, de personas no cristianas, mas que deram testemunho pero que dieron testimonio em favor do que é narrado na Bíblia Sagrada. en favor de lo que es narrado en la Biblia Sagrada. Nós temos ainda a história, Nosotros tenemos la historia, documentos históricos documentos históricos registrados. registrados. Nós temos a geografia. Nosotros tenemos la geografía. Nós temos lugares reais Nosotros tenemos lugares em reales que os eventos bíblicos aconteceram. que los eventos bíblicos acontecieron. Nós temos a arqueologia Nosotros tenemos arqueología com evidências reais con evidencias reales, de narrativas e acontecimentos conectados à Escritura. narrativas y acontecimientos conectados con la escritura. Então nós podemos falar numa outra abordagem Entonces nosotros podemos hablar de otra manera com pessoas que não têm a fé em Cristo, con personas que no tienen la fe en Cristo para demonstrar que a Bíblia é a verdade. para demostrarles que la Biblia es verdad. Nós vamos falar sobre este estudo em uma série de 3 ou 4 mensagens. Nosotros vamos a hablar de este estudio en una serie de 3 o 4 mensajes. Então nós vamos começar falando hoje sobre a formação e a preservação do cânon. Entonces nosotros vamos a comenzar hoy hablando de la formación E a preservação do y cânon. la preservación del canon. O que é o cânon? ¿Qué es el canon? É o grupo de livros que compõem a Escritura. Es el grupo de libros que componen la escritura. O grupo de livros que compõem o Antigo Testamento Grupo de libros que componen el Antiguo Testamento é chamado de cânon. es llamado canon. E o grupo de livros que compõem o Novo Testamento também é chamado de cânon. Y el libro que los libros que componen el Nuevo Testamento también es llamado canon. São os livros canonizados, os livros inspirados. Son los libros canonizados, los libros inspirados. Os livros foram reconhecidos pela igreja Los libros fueron reconocidos por la e iglesia pelos homens de Deus. ante los hombres de Dios. Exatamente. Então, a Bíblia Sagrada é o cânon que nós temos, que chegou até as nossas mãos. Entonces la Biblia Sagrada es el canon que nosotros tenemos en nuestras manos. Os livros do Novo Testamento foram escritos na segunda metade do primeiro século. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda mitad del primer siglo Da era cristã. de la era cristiana. Isto é, depois de Cristo. Esto es después de Cristo. Mais ou menos do ano 50 ao ano 100 depois de Cristo. Más o menos del año 50 al año 100 después de Cristo. As cartas e outros escritos eram recebidos e preservados com todo cuidado. Las cartas y otros libros fueron recibidos y preservados Com todo cuidado. con mucho cuidado, Com todo zelo. con mucho celo. Todos os manuscritos que a igreja dispunha, Todos los manuscritos que la iglesia disponía, tinham em manos, eles guardavam e usavam com zelo. que tenían en las manos, ellos guardaban y cuidaban con celo. E não tardou para que esses manuscritos fossem circulados entre as igrejas. Y no tardó para que esos manuscritos fueron distribuidos por las iglesias, perfeito, entre as igrejas entre las iglesias daquele período, de aquel periodo, do ano 50 até o ano 100 del año 50 hasta el año 100 depois de Cristo. después de Cristo. A igreja cristã do primeiro século. La iglesia cristiana del primer siglo. Por exemplo, nós podemos conferir isso em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Por ejemplo, nosotros podemos ver eso en Colosenses capítulo 4, versículo 16. E em 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. En 2 de Pedro 3:16. Eu não vou abrir o texto aqui para ler, senão vai ficar muito extenso. No voy a leer el escrito ahora porque va a ser muy extenso. Mas você pode tomar nota e verificar na sua casa estes textos que eu estou lhe passando. Pero usted puede tomar nota y en su casa poder leerlos en cualquier tiempo E verificar. y verificarlos. Esses livros, eles já eram considerados palavra e mandamento do Senhor. Esos libros eran considerados palabra y mandamiento de Dios. Você pode verificar isso em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Usted puede verificar eso en 1 de Corintios 14:37. Então eles passaram a ser copiados e difundidos nas igrejas cristãs do primeiro século. Entonces fueron copiados y distribuidos entre las iglesias cristianas del primer siglo E os séculos seguintes. y los siglos siguientes. Algo muito importante para lembrar.
Hay algo muy importante que nombrar. Não foi a Igreja Católica quem construiu a Escritura, No fue la Iglesia Católica quien construyó la Escritura, nem algum papa que deu ordem para que se escrevesse a Bíblia. ni un papa que dio la orden para que se escribiera la Biblia. Tem pessoas que pensam esse tipo de coisa, Hay personas que piensan este tipo de cosas por desconhecerem como Deus trabalhou na construção da Escritura. porque desconocen cómo Dios trabajó las Escrituras. Já no final do segundo século, Ya en el final del segundo siglo, a lista muratoriana não era muito diferente do nosso cânon que nós temos hoje. la lista Muratoriana, muratoriana, ela não era muito diferente do que nós temos hoje. ella no era muy diferente a lo que nosotros tenemos ahora. A igreja dos primeiros séculos, eles começaram a definir, a organizar os livros. La iglesia de los primeros siglos, ellos comenzaron a definir, a organizar los libros. Começaram a juntar e reconhecer como palavra de Deus. Comenzaron a juntarlos y reconocerlos como palabra de Dios. Depois, Eusébio de Cesareia, Eusebio de Cesarea. que viveu de 260 a 340 depois de Cristo. Eusebio de Cesarea vivió en el siglo, en el año 260 al 340 después de Cristo. Ele já reconhece a maior parte do cânon que temos, Él ya reconoce la mayor parte del canon que tenemos, que nós dispomos hoje. que nosotros disponemos ahora. Em 367 depois de Cristo, Atanásio prescreve exatamente o cânon que nós dispomos hoje. En el 367 después de Cristo, Atanasio prescribe exactamente el canon que tenemos hoy, Conforme os livros que nós temos hoje em nossa Bíblia. conforme los libros que tenemos hoy en nuestra Biblia. O terceiro concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, El tercer concilio del Cartago, que fue en el 397 después de Cristo, ele oficializa o reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento. él reconoció oficialmente los 27 libros del Nuevo Testamento. Foi tornado oficial. Fue hecho prácticamente oficial, Exatamente, sendo praticamente e universalmente em todo o mundo conhecido, ele foi aceito pela igreja. siendo prácticamente universal, aceptando por la iglesia cristiana a nivel mundial, Em todo o mundo desde então, desde aquela época. en todo el mundo desde entonces. Existem os chamados livros deuterocanônicos. Existen los llamados libros deuterocanónicos. São livros apócrifos Son libros apócrifos que não fazem parte da escritura sagrada original. que no forman parte de la Sagrada Escritura original. É uma adição posterior. Es una adición posterior, Foi añadido posteriormente. fue añadida después, Rejeitada pelos judeus e pelos cristãos protestantes. rechazada por judíos y cristianos protestantes Como texto inspirado, como texto inspirado, como palavra de como Deus. palabra de Dios. Pois seus textos entram em conflito com o restante das escrituras. Pues los textos entran en conflicto con el resto de las escrituras. O fato de a igreja como um todo, La realidade da igreja como um todo, realidad de la iglesia, como en todo, como que de forma quase universal, como de forma casi universal, reconhecer o cânon, reconocieron el canon, levando em conta a diversidade de contextos culturais, llevando en contra de los contextos culturales, considerando os contextos diferentes culturais, considerando los contextos diferentes culturales, orientações quanto aos aspectos da fé cristã, orientaciones sobre los aspectos de la fe cristiana. nos leva a perceber que essa decisão não teve origem apenas no nível humano, Nos lleva a darnos cuenta de que esta decisión no se originó solo a nivel humano, mas principalmente divino. mas principalmente divino. O cano foi formado por um consenso, El canon se formó por un consenso, não por um decreto. no por un decreto. A igreja não resolveu simplesmente quais livros deveriam estar no cânon sagrado. La iglesia no decidió simplemente qué libros deberían estar en el canon sagrado, Mas se limitou a confirmar aqueles livros que o povo de Deus já reconhecia como a sua palavra. sino que se limitó a confirmar aquellos libros que eran
que o povo reconhecia, o povo de Deus reconhecia como palavra que de el Deus. pueblo de Dios reconoció como palabra de Dios. Não foi uma decisão de um concílio que definiu isto, No fue una decisión de un concilio quien definió esto, mas a igreja em si reconheceu mas la iglesia en sí reconoció os livros que toda a igreja universalmente já reconhecia como palavra de Deus. los libros que toda la iglesia universalmente reconocía como palabra de Dios. Simplesmente foi oficializado. Simplemente fue oficial. E certamente a mão divina está Y por trás disto. ciertamente la mano divina está detrás de esto. Sempre existiu uma real preocupação com a preservação e a fidelidade do texto bíblico. Siempre ha existido una preocupación real por la conservación y fidelidad del texto bíblico. Como nós podemos perceber claramente Como podemos ver claramente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 e Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. y Apocalipsis 22, 18 y 19. Você pode verificar depois. Usted puede verificar después. Desde a formação do Antigo Testamento, Desde la formación del Antiguo Testamento existia um extremo cuidado dos copistas que normalmente submetiam o texto a 3 leituras de verificação. hubo un cuidado extremo por parte de los copistas que normalmente sometían el texto a 3 lecturas de verificación. Um copista lia o texto, Un copista leía el texto, depois o outro, luego otro e depois o outro lia, y luego otro lo leía, sempre contando os números de caracteres siempre contando el número de caracteres em determinados pontos en determinados puntos para se obter precisão e evitar alterações. para obtener exactitud y evitar alteraciones. Mas apesar de todo cuidado e zelo, Pero a pesar de todo el cuidado y el celo, foram muitos séculos e séculos de cópias e cópias e cópias. fueron muchos siglos de copias y copias y copias. Milhares de cópias, na verdade. Miles de copias, la verdad. Hoje damos um Ctrl+C, um Ctrl+V no computador e temos uma nova cópia. Hoy le damos un control C y luego un control V y ya tenemos una copia nueva. Até da Escritura Sagrada. Hasta la Biblia. Mas naquele tempo não era assim. Mas en aquel tiempo no era así. O texto bíblico precisava ser copiado à mão El texto bíblico necesitaba ser copiado a mano e poderia demorar até 3 anos para ficar pronto, y podría demorar hasta 3 años para estar listo, custando um preço muito alto. costando un precio muy alto. Era caríssimo um exemplar da Escritura. Era carísimo un ejemplar de una escritura. Somente gente com muito dinheiro poderia ter um exemplar. Solamente gente con mucho dinero podía tener un ejemplar. Os copistas e os escribas ficaram horas seguidas Los copistas y los escribas se quedaban horas seguidas e entravam possivelmente até noite adentro, copiando à luz de lamparinas, y entraban posiblemente hasta bien entrada la noche copiando la luz en las lámparas, pulando os olhos de uma linha para outra linha, saltando de una línea a otra sin interrupción, ininterruptamente, o tempo todo. en todo el tiempo. É possível e é, portanto, natural, Es posible y es por tanto natural, humano e compreensível, humano y comprensible pequenos erros gramaticais. los pequeños errores gramaticales. Só que as diferenças gramaticais, Las diferencias gramaticales, as variantes textuais, las variantes textuales de formulações gramaticais semelhantes, de formulaciones gramaticales similares, ortografia, ortografía, diferenças de letras maiúsculas e minúsculas diferencia en mayúsculas y minúsculas e outras pormenores, questões técnicas linguísticas y otros detalles técnicos de las lenguas das línguas bíblicas de las lenguas bíblicas corresponde quase à esmagadora maioria corresponden a casi la abrumadora mayoría da diferença apresentada nos mais de 5.400 manuscritos de la diferencia presentada en los más de 5.400 manuscritos e fragmentos que nós dispomos atualmente y fragmentos que actualmente nosotros tenemos do Novo Testamento. del Nuevo Testamento. Quase, eu vou repetir aqui, quase a totalidade Voy a repetir aquí, casi la totalidad plena dessas pequenas diferenças gramaticais, de esas pequeñas diferencias gramaticales elas são não teológicas.
Elas não são teológicas. Ellas no son teológicas. Elas não alteram questões teológicas. Ellas no alteran situaciones teológicas. Elas não alteram doutrina. Ellas no alteran doctrina. Elas não interferem em ensinamentos, Ellas no alteran en ensinanças. enseñanzas, Não, nenhuma doutrina cristã elas interferem. ni en la doctrina cristiana ellas interfieren. São basicamente questões gramaticais. Básicamente esto es gramatical. Por providência divina, Por providencia divina, o conteúdo do texto foi preservado através dos séculos. el contexto de O contenido do texto el contenido del texto foi preservado através dos séculos. fue preservado a través de los siglos, Pois nenhum outro livro da antiguidade pues ningún otro libro de antigüedad foi transmitido com tanta certeza fue transmitido con tanta certeza e limpidez, clareza, quanto a Bíblia Sagrada. y claridad como la Biblia. Não existe No existe nenhum outro livro para comparar. ningún otro libro para comparar. Em termos de segurança Nosotros tenemos la aseguranza com a qual podemos ter. en la cual podemos tener. Você sabia que o texto bíblico ele é mais preciso e fiel do que qualquer outro livro clássico? ¿Sabía que el texto bíblico es más exacto y fiel que cualquier otro libro clásico? De toda a história da literatura? De toda la historia de literatura, Por exemplo, por ejemplo, a Ilíada de Homero, la Ilíada de Homero, que vem em segundo lugar em número de manuscritos, que ocupa el segundo lugar en número de manuscritos. tem apenas 643 manuscritos Tiene apenas 643 manuscritos que sobreviveram até os dias de hoje. que sobrevivieron hasta el libro de hoy. Hasta el dia de hoje. Perdón, hasta el día de hoy. O mais antigo texto completo e preservado de Homero tem a data do século XIII. El más antiguo texto preservado de Homero data del siglo XIII. O manuscrito mais antigo de Platão El manuscrito más antiguo de Platón que dispomos, que nós temos, que nosotros tenemos tem 1.200 anos de distância tiene 1200 años de distancia entre a data que ele escreveu, entre la fecha, la fecha que él escribió e a cópia mais antiga existente. y la copia más antigua y existente. Um outro exemplo, Otro ejemplo, a cópia mais antiga que possuímos de Aristóteles la copia más antigua que nosotros tenemos de Aristóteles é datada, a fecha é 1.400 anos depois que a original foi escrita. es fechada 1.400 anos, 1400 años después que fue escrita, la original, la original de Aristóteles. de Aristóteles. Eu estou usando exemplos de livros clássicos Estoy usando ejemplos de libros clásicos para compararmos com a Escritura Sagrada. para compararlos con la Escritura Sagrada. Já em se tratando das cópias do Novo Testamento, Ya tratándose de las copias del Nuevo Testamento, temos cópias com espaço infinitamente menor, tenemos copias con espacio infinitamente menor, espaço de tempo, espacio de tiempo, entre a data em que o original foi escrito entre la fecha que originalmente fue escrito e a data da cópia mais antiga que dispomos, y la fecha de la copia más antigua que tenemos, que nós temos, como por exemplo o papiro P52, como por ejemplo el papiro P52, que é um manuscrito que es un manuscrito que está em Manchester, que está en Manchester, datado cerca do ano 125 depois de Cristo. fechado en el año 125 después de Cristo. Também o papiro P90, También el papiro P90, que está em Oxford, que está en Oxford, datado do segundo século, fechado en el segundo siglo, como muitos outros manuscritos como muchos otros manuscritos antiguíssimos que nós dispomos. antiguos que nosotros tenemos. A quantidade de cópias e manuscritos e fragmentos La cantidad de copias y manuscritos de fragmentos que nós dispomos do texto bíblico em grego, que nosotros tenemos del texto bíblico en griego, quase 5.500 cópias e manuscritos, casi 5500 de copias de manuscritos, fragmentos. fragmentos. Quando nós falamos em grego, estamos falando do Novo Testamento, somente do Novo Testamento. Cuando nosotros hablamos de griego, hablamos de solamente del Nuevo Testamento.
Isto é um outro fator da sua fidedignidade, da sua fidelidade. Este es otro factor de su fidelidad. Pois é lógico que quanto mais manuscritos dispormos, Pues es lógico que entre más manuscritos tengamos, maior a possibilidade e verificação de precisão. mayor es la verificación E la y la precisão. precisión. Nós temos esta possibilidade Nosotros tenemos esa posibilidad de verificar com muito mais precisão. de verificar con mucho más precisión. Aleluia. Glória a Deus, porque Deus preservou a sua palavra através dos séculos. Aleluya, gloria a Dios porque Dios preservó su palabra a través de los siglos. Mas quando, por exemplo, Mas cuando, por ejemplo, verificamos que só existem 7 cópias de Platão verificamos que solo existen 7 copias de Platón em todo o mundo en todo el mundo e somente 5 cópias de Aristóteles, y solamente 5 copias de Aristóteles, percebemos a gritante diferença, grande diferença, percibimos la grandiosa diferencia dos testemunhos documentais. de los testimonios documentales. No entanto, eu nunca vi alguém questionar a validade ou a originalidade. No en tanto, nunca nadie, Nunca escutei nunca escuché el audio, alguém, uma pessoa questionar a validade, nunca escuché a alguien cuestionar o validar a originalidade la originalidad desses textos de estos textos de Aristóteles, de Aristóteles, de Homero, de Homero, de Platão, de Platón, dentre outros. entre otros. O texto bíblico revela El texto bíblico revela unidade e consistência espantosas unidad y consistencia increíble quanto ao seu conteúdo, en cuanto a su contenido. pois a Bíblia não se contradiz teologicamente. Pues la Biblia no se contradice teológicamente. Os seus 66 livros Son 66 libros que compõem uma unidade harmônica que componen la unidad armónica de revelação progressiva, de revelación progresiva, terminando em Cristo Jesus. terminando en Cristo Jesús. Foram cerca de 40 escritores, Fueron cerca de 40 escritores, 40 pessoas que Deus usou para escrever a palavra de Deus. 40 personas que Dios utilizó para escribir la palabra de Dios Ao longo de 16 séculos, a lo largo de 16 siglos, sendo que a maioria deles nunca se conheceram um ao outro siendo que la mayoría de ellos nunca se conoció el uno con el otro e viveram em 3 continentes diferentes, y vivieron en 3 continentes diferentes, sendo escrita em 3 línguas diferentes: siendo escrita en 3 lenguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. hebreo, Arameu arameo e grego. y griego. Esses escritores, eles eram provenientes de várias classes sociais. Esos escritores provinieron de diferentes clases sociales. Eram políticos, Eran políticos, pescadores, pescadores, agricultores, agricultores, médicos, médicos, reis, reyes, soldados soldados e outras coisas. y otras cosas. Eles escreveram em diferentes locais, Ellos escribieron en diferentes lugares, no deserto, en el desierto, no palácio, en el palacio, na prisão en la prisión, e em várias en circunstâncias. varias circunstancias, Na guerra, en la guerra, no exílio, en el exilio, nas viagens en los viajes, e muitos outros fatores diferentes. en muchos otros factores diferentes. Com toda essa diversidade de situações, Con toda esa diversidad de situaciones, a Bíblia é harmônica, la Biblia es armónica, sem contradições. sin contradicciones. Isso é um milagre. Eso es un milagro. Isso é ação divina. Es una situación divina, É uma ação, Uma acción um divina. agir, um trabalhar de Deus. un trabajar de Dios. Isso é poder de Eso Deus. es el poder de Dios. Isso é o Evangelho, Eso es el evangelio. que é o poder de Deus. Es el poder de São Dios. coisas que só Deus faz. Son cosas que solo Dios hace. O Antigo Testamento El Antiguo Testamento traz um volume muito grande de profecias messiânicas. trae un volumen muy grande de profecías mesiánicas. Todas elas cumpridas cabalmente, literalmente, Todas ellas cumplidas cabalmente, literalmente, séculos mais tarde. siglos más tarde. A cada dia a arqueologia descobre, Cada día la arqueología descubre, comprova e atesta comprueba y da testimonio novos documentos, de nuevos documentos. inscrições que contêm nomes de personagens bíblicos,
Escritores que contienen nombres de personajes bíblicos. Inscrições Inscripciones em pedra, em en madeira, piedra, en madera, em barro en barro, e vários tipos en diferentes. varios tipos diferentes. Eventos bíblicos, Eventos bíblicos, lugares geográficos citados na Escritura, lugares geográficos citados en las escrituras, as traduções bíblicas que nós dispomos, las traducciones bíblicas que nosotros disponemos em português, por exemplo, en portugués, por ejemplo, são excelentes. son excelentes. A nossa Bíblia está muito bem traduzida. Nuestra Biblia está muy bien traducida. Por exemplo, a SBB, Por ejemplo, a SBB, a SBB, que é a Sociedade Bíblica do Brasil, que la SBB, que es la Sociedad Bíblica de Brasil, que faz um excelente trabalho de tradução há mais de 60 anos. que hace un excelente trabajo de traducción hace más de 60 años, Que é associada à SBU, que es asociada a la SBU, que são as Sociedades Bíblicas Unidas, que son las Sociedades Bíblicas Unidas, que conta com 146 sociedades bíblicas que cuenta con 146 sociedades bíblicas distribuídas em mais de 240 países e territórios. distribuida en más de 240 240 países e territórios. y territorios. A SBB dispõe de tradutores, professores, La SBB dispone de traductores, profesores, doutores, doctores, especialistas, especialistas, pesquisadores, ah, pesquisadores de altíssimo nível eh, que fazem pesquisas pesquisadores de altíssimo nível. de altísimo nivel Que fazem pesquisas. que hacen pesquisas E um profundo conhecimento nas línguas bíblicas. y un profundo conocimiento en las lenguas bíblicas. Fazem um trabalho extremamente sério. Hacen un trabajo extremadamente serio. As outras sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo Las otras sociedades bíblicas Espalhadas. dispersadas por el mundo contam com a mesma credibilidade. cuentan con la misma credibilidad. Da mesma forma, temos a Bíblia em espanhol muito bem traduzida. Tenemos de la misma forma como tenemos la Biblia en español muy bien traducida, A Bíblia em inglês muito bem la traduzida Biblia en inglés muy bien traducida e nas demais línguas, y en las demás lenguas, através do trabalho e do suporte a través del trabajo y el soporte das demais sociedades de bíblicas, las demás sociedades bíblicas que trabalham com muita responsabilidade, que trabajan con mucha responsabilidad, pois sabem que estão lidando com o texto bíblico, pues saben que están lidiando con el texto a bíblico, palavra de la Deus. palabra de Dios. Portanto, em todo tempo, Por tanto, en todo tiempo, através da história, a través de la historia, fica claro e evidente está claro y evidente a ação de Deus na preservação do texto bíblico. la acción de Dios, la preservación del texto bíblico, Em la preservação do texto bíblico. en la preservación del texto bíblico. Desde os textos originais, Desde los textos originales, o processo de formação do cânon até os dias de hoje. el proceso de la Formação do de la cânon, formación del canon hasta los días de hoy, em que essa palavra chega em nossas mãos. en que esa palabra llega a nuestras manos. Aleluia, glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. Bendito é o nome do Senhor. Bendito el nombre del Señor. Cremos na providência divina, Creemos en la providencia divina, por detrás da história, por detrás de la historia, em todas as etapas en todas las etapas, da construção do cânon, la construcción del canon, inclusive na seleção dos livros, inclusive en la selección de los libros, dos que são considerados livros canônicos, los que son considerados libros canónicos, livros inspirados por Deus, libros inspirados por Dios, tanto pelos hebreus, no caso do Antigo Testamento, tanto en los hebreos, en el caso del Antiguo Testamento, pelos cristãos, no caso de toda a Escritura. y los cristianos en el caso de toda la Escritura. Aleluia. Temos ainda a garantia de que até mesmo a narração dos eventos, Tenemos la idea, la garantía de que até mesmo, de que hasta hoy mismo, hasta a narração dos eventos, dos hasta la acontecimentos, narración de los eventos foi orientada pelo Espírito Santo, fue orientada por el Espíritu Santo, a fim de que fossem evitados os erros ocasionados, a fin de que fueran evitados os erros los errores causados causados por eventuais esquecimentos humanos. por eventuales errores humanos, Esquecimento, olvidações por eventuales olvidos humanos. humanos.
podemos verificar isto em João capítulo 14, versículo 26. Podemos verificar eso en Juan capítulo 14, versículo 16. Na Bíblia Sagrada, La Biblia a Sagrada, minha fé descansa, en mi fe descansa, pois eu creio pela fé. porque yo creo por la fe. Porque sem fé eu nunca poderei ver ao meu Senhor. Porque sin fe nunca podrás ver al Señor. Mas eu não preciso deixar de ver as evidências, Mas no necesito dejar de ver las evidencias, as quais já tenho citado, las cosas las anticipadas, quais já tenho hablado las acerca de, cuales ya tengo habladas, e inúmeras outras, y algunas otras, e muitas outras, en muchas otras, que testemunham a verdade. que es testimonio de la verdad. Por exemplo, Por ejemplo, essas cartas e manuscritos circulavam entre as igrejas. esas cartas y manuscritos circulaban entre las iglesias. Este é um dos pontos importantes que eu vou trazer nessa noite. Esos son puntos importantes que voy a traer esta noche. Desde os primeiros cristãos, Desde los primeros cristianos, os manuscritos, essas cartas circulavam entre as igrejas. los manuscritos, esas cartas circulaban en las primeras iglesias. Como nós podemos verificar em Colossenses capítulo 4, versículo 16, Como nosotros podemos verificar en Colosenses capítulo 4, versículo 16, que diz assim: que dice así: depois que for lida esta carta entre vós, después de que fue leída esta carta entre nosotros, fazei que o seja também na igreja dos Laodicenses. Né? Que esta carta seja que leída, esta carta sea leída entre la iglesia de los Laodicenses, a igreja de Laodiceia. esta carta sea leída en la iglesia de la Odisea. E a de Laodiceia, leia vocês também. Y de la Odisea lean ustedes también. Então, eles trocavam as cartas. Entonces ellos intercambiaban las cartas. Ia de uma igreja para outra, de uma igreja para Y outra. de una iglesia para otra y de una iglesia para otra. E assim todos compartilhavam da palavra de Deus, dos manuscritos que eles já dispunham. Y así todos compartían la palabra de Dios, los manuscritos que estaban ahí Disponíveis. disponibles. E ainda em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: En 2 de Pedro, capítulo 13, versículo 15 e 15 y 16. 16. Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, Pablo escribió, según la sabiduría que les fue dada, como faz também em todas as suas epístolas, como lo hace también en todas sus epístolas, em todas as suas en cartas. todas sus cartas. Então vejam que as cartas andavam, giravam, En las cartas que ellos tenían, que e andaban, iam de uma parte para outra. iban de una parte para otra. Também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27, También en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. versículo 27. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida, Pero el Señor vos conjuro, vos peço, vos pido, les pido que esta epístola, essa carta, que esta carta sea leída a todos os a irmãos. todos los hermanos, Exatamente, assim como as cartas de Pedro. así como las cartas de Pedro. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: que dice así: Amados, Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo, ya es esta la segunda carta que les escribo, em ambas as quais desperto en ambas las cuales despierto com admoestações o vosso ânimo. Eu admoesto, né? Eu quero animar vocês. que los animo a ustedes. E em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4, diz assim: dice así: porque em muita tribulação e angústia, porque en mucha tribulación y angustia de coração vos escrevi, de corazón les escribo, com muitas lágrimas. con muchas lágrimas. Né? Mesmo com angústias de coração, ele escrevia. Con angustia en su corazón él escribía, Com lágrimas, ele escrevia, con lágrimas él escribía, mas não deixava de escrever as cartas que o Senhor o inspirava, mas no dejaba de escribir las cartas que el Señor le inspiraba, para que a igreja fosse edificada, fortalecida. para que la iglesia fuera edificada, fortalecida. João declara, Juan declara em 1 carta de João, capítulo 2, versículo 21. en primera carta de Juan, versículo 2, Capítulo 2, capítulo 2, versículo 21. versículo 21. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, No los escribí
porque no supieran la verdad, mas porque a sabeis, más porque la sabes, e porque nenhuma mentira vem da verdade. porque ninguna mentira viene de la verdad. E ainda podemos ler em 1 João, capítulo 5, versículo 13, Más ahí podemos leer en Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 5, Verso 13. versículo 13. estas coisas vos escrevo, Estas cosas les escribo a vós que credes no nome do Filho de Deus, a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que saibais que tendes a vida eterna. para que sepan que tienen la vida eterna. Vejam a quantidade de evidências Vean la cantidad de evidencias mostrando para nós que a palavra de Deus circulava. mostrándonos que la palabra de Dios circulaba, Assim como em João, así como en Juan, capítulo 21, versículo 24, capítulo 21, versículo 24, que diz assim: que dice así: Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas e as escreveu. y las escribió. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Y sabemos que su testimonio es verdadero. E também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Y también está escrito en 1 de Corintios capítulo 5, Versículo 9. versículo 9. Já por esta carta vos escrevi Ya por esta carta les escribí que não vos comunicasseis. que no Vos comunicasseis, hay não tem comunicación, no se comunicação comunican com os que se prostituem. con los que se prostituyen. Dentre muitas outras passagens. De entre muchos otros pasajes. Então, vejam que essas cartas já circulavam entre as igrejas. Entonces vean que estas cartas ya circulaban entre las E eram consideradas y eran consideradas palavra de Deus. palabra de Dios. Já no meio em diante do primeiro século. Ya en medio y adelante del primer siglo. Essas cartas eram consideradas palavra e mandamento do Senhor. Estas cartas eran consideradas palabra y mandamiento de Dios. Palavra do Senhor Palabra del Señor e mandamento do Senhor. y mandamiento del Señor. Vamos ler agora, nós Vamos vamos a- estar lendo em 1 carta aos Coríntios, Vamos a leer ahora la primera carta a los Corintios, capítulo 14, capítulo 14, no versículo 37. en el versículo 37. Vamos estar colocando na tela, na pantalla, para você mirar a palavra de Deus. Vamos a ponerlo en la pantalla. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Veja bem o que diz o texto. Vea bien lo que dice el texto. Se alguém se considera um profeta Si alguien se considera un profeta ou espiritual, o espiritual, um homem de Deus, o un hombre de Dios, uma mulher de una Deus, mujer de Dios, reconheça que essas coisas que vos escrevo reconozca que estas cosas que yo les escribo são mandamentos do Senhor. son mandamientos del Señor. Se você tem discernimento, reconheça. Si usted tiene discernimiento, reconozca É o que o apóstolo está falando. lo que el apóstol está hablando. Fica claro que os escritos de Paulo Queda claro que los escritos de Pablo estavam em pé de igualdade, estavam na mesma igualdade estaban en la misma igualdad com as escrituras do Antigo Testamento, con las escrituras del Antiguo Testamento, sendo também considerados escritura sagrada, siendo también considerados escritura sagrada, conforme se lê em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. conforme se lee en Segunda de Pedro, Capítulo 3, capítulo 3, versículo 16, versículo 16, que diz assim: que dice así: em todas as suas epístolas, en todas sus epístolas, nelas falando acerca destas coisas, en ellas hablando acerca de estas cosas, nas quais há pontos difíceis de entender, las cuales son puntos difíciles de entender, que os indoutos e inconstantes que los torcem, indultos inconstantes tuercem, como fazem também com as demais escrituras. como hacen también las demás escrituras. Ou seja, O sea, todos os escritos de Paulo todos los escritos de Pablo são colocados no mesmo nível son colocados en el mismo nivel da escritura sagrada do Antigo Testamento. de la escritura sagrada del Antiguo Testamento. Assim como o Antigo Testamento Así como el Antiguo Testamento era considerado palavra de Deus era considerado palabra de Dios para eles, para ellos, eles consideravam os escritos de Paulo
Ellos consideraban los escritos de Pablo como palavra de Deus. como palabra de Dios. Igualmente, Igualmente, porque o versículo que nós lemos diz: porque el versículo que nosotros leemos dice, assim como as demais escrituras. así como las demás escrituras. Isto é, coloca as cartas de Paulo Esto es, coloca las cartas de Pablo em nível de igualdade. en nivel de igualdad. Na verdade, uma mesma unidade. La verdad en una misma unidad. Palavra de Deus. Palabra de Dios. Também era considerada verdade divina e sagrada. También era considerada verdad divina y sagrada. Mandamento do Senhor Mandamiento del Señor por meio dos apóstolos. por medio de los apóstoles. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, En 2 de Pedro, capítulo 3, Tres. versículo 2, diz assim o texto: dice así el texto. e do mandamento do Senhor e Salvador, El mandamiento del Señor, el Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. dado mediante mediante sus apóstoles. O mandamento do Senhor, El mandamiento del Señor que é dado por meio dos apóstolos. que ha dado por medio de los apóstoles. Eles reconheciam que os apóstolos passavam os registros que eles deixavam escritos Ellos reconocían que los apóstoles pasaban los escritos que habían escrito para as igrejas. para las iglesias, Mandamento do Senhor. mandamiento del Señor, Era reconhecido como mandamento. haberlo reconocido como mandamiento. Pois os apóstolos e discípulos sabiam que seus escritos Pues los apóstoles e y discípulos discípulos sabían que los escritos eram verdadeiros, eran verdaderos, conforme está escrito em Lucas capítulo 1, conforme está escrito en Lucas capítulo 1, versículo 3 e 4, versículo 3 y 4, que diz assim: que dice así: a mim me pareceu bem, a mí me parece bien, depois de acurada investigação, depois de precisa, después de precisar depois de detalhada después investigação, de detallada la información, investigação, la investigación de tudo desde a sua origem, de todo desde su origen, dar-te por escrito, darte por escrito, excelentíssimo Teófilo, excelentísimo Teófilo, uma exposição em ordem, una disposición en orden, exposicione, una exposición, vou poner tudo em ordem, poner todo en orden, para que tenhas plena certeza para que tengas plena certeza das verdades em que foste instruído. las verdades en que fuiste instruido. Então estas cartas eram considerados mandamentos do Senhor, Todas estas cartas eran consideradas mandamientos del Señor, palavra de Deus. palabra de Dios. Um outro ponto que eu quero falar nessa Otro noite. punto que yo quiero hablar esta noche. Os apóstolos tinham uma convicção, Los apóstoles tienen una convicción, tenían una convicción de que o que transmitiam era a palavra de de Deus. que lo que transmitían era palabra de Dios. Os próprios Los apóstolos propios apóstoles tinham este entendimento tenían ese e entendimiento esta convicção y esta convicción que eles estavam sendo um instrumento que ellos estaban siendo un instrumento para que a verdade para que la verdad e a palavra de Deus y la palabra de Dios fosse comunicada. fuese comunicada. Como nós vamos estar lendo agora Como nosotros vamos a estar leyendo ahora em 1 Tessalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, no capítulo 2 en el capítulo 2, e no versículo 13. en el versículo 13. Vamos estar lendo. Vamos a leer. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es la verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Não recebestes como palavra de homem, No la recibiste como palabra de hombre, mas como palavra de Deus. mas como palabra de Dios. Eles tinham esse próprio entendimento. En nuestro Eles próprios tinham esse entendimento ellos propios tenían ese de entendimiento que era a palavra de Deus. de que era palabra de Dios. E ainda em 1 Pedro, Y ahí en Primera de Pedro, aún em 1 Pedro, y aún en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, capítulo 1, versículo 25, diz assim: dice así: a palavra do Senhor permanece para sempre. la palabra del Señor permanece para siempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Y esta es la palabra que fue Evangelizada. evangelizada para ustedes. Exatamente. As boas novas do reino de Deus, Las
las buenas las novas, buenas nuevas del reino de Dios, las boas notícias del reino de Deus, las buenas noticias del reino de Dios, o evangelho de Jesus Cristo, el evangelio de Jesucristo, eram considerados escritura, eran considerados escritura, como se pode ler em 1 Coríntios, como se puede leer en 1 de Corintios, capítulo 15, capítulo 15, versículo 3 e 4. versículo 3 y 4. Diz assim: Dice así: Vos entreguei o que também recebi, les entregué lo que también recibí, que Cristo morreu por nossos pecados, que Cristo murió por nuestros pecados, segundo as Escrituras, conforme as Escrituras, conforme las escrituras, que foi sepultado, que fue sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, que fue resucitado al tercer día, segundo as Escrituras. según las escrituras. Eles tinham convicção Eso es convicción, que aquilo que eles estavam comunicando que aquello que les estaban comunicando era a palavra de Deus, era palabra de Dios, viva, viva, poderosa. poderosa. Aleluia. Aleluya. Outro ponto que eu quero tratar nesta noite. Otro punto que yo quiero tratar esta noche. Paulo tinha total consciência Pablo tenía total conciencia da natureza e autoridade divina, de la naturaleza y la autoridad divina, da revelação do evangelho de la revelación del evangelio que ele comunicava. que él comunicaba. Nós vamos ler agora mais um texto. Nosotros vamos a leer un texto más. Vai ser colocado na pantalla para você ler. Va a ser colocado en la pantalla para que usted lo pueda leer. Está em Gálatas, Está en Gálatas, capítulo 1, capítulo 1, versículo 11 e 12. versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluia. Veja bem, eu aprendi não de homem, Lea bien, yo aprendí no de hombre, mas por revelação de Jesus Cristo. mas por revelación de Jesucristo. Ele tinha essa consciência Él tiene esa conciencia, da autoridade divina, la autoridad divina da revelação do evangelho. de la revelación del evangelio. Não era algo humano. No era algo humano, Não é algo humano. no es algo humano, Nunca será algo humano. nunca será algo humano. O evangelho é poder de Deus. El evangelio es el poder de Dios. E mais uma vez Paulo diz, Y más una vez Pablo dice em 2 Tessalonicenses, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículos 14 e 15, versículos 14 y 15, diz assim: dice así: Para isso vos chamou pelo nosso evangelho, para eso nos llamó pelo nosso evangelho. en nuestro evangelio, Por meio de nosso evangelho, por medio de nuestro evangelio, para alcançardes a glória para alcanzar la gloria de nosso Senhor Jesus Cristo. de nuestro Señor Jesucristo. Assim, pois, Así pues, desta maneira, pois, de esta manera, pues, irmãos, hermanos, estai firmes estáis firmes e conservai as tradições y conservar las tradiciones que vos foram ensinadas, que les fueron enseñadas, seja por palavra, sea por palabra, seja por epístola nossa, seja por carta sea por nossa. epístola o carta nuestra. Isto é, se é por meio da nossa carta, da nossa epístola, Esto es, sea por medio de la carta o de la epístola, retenha, guarde isto, retenga, guarde esto, porque é a palavra de Deus. porque es la palabra de Dios. É isso que o apóstolo está falando. Es lo que el apóstol está hablando. Não é palavra minha, No es palabra mía, não veio de Paulo, no viene de Pablo, mas é a revelação de Jesus Cristo. mas es revelación de Jesucristo. E novamente nós podemos ler em 2 Tessalonicenses, Y nuevamente podemos leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Dice así: Mas, Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra, si alguien obedeciera nuestra palabra por esta carta, por esta carta, notai-o, preste atenção nele, preste atención en él, e não tenhais relações com ele, contato, no tengas relación con él, no tengas contacto con él, para que se envergonhe. para que se avergüence. Veja a importância que ele dá à carta, Entonces vea la importancia que le da esta carta, as cartas que ele escreve, a las cartas que él escribe, por serem palavra de Deus. por ser palabra de Dios. Aquele que não obedece a esta palavra Aquel que no obedece esta palabra não está desobedecendo apenas uma carta de Paulo.
No está desobedeciendo a una carta de a Pablo, uma simples carta de um homem, a una simple carta de um homem. de un hombre. Está desobedecendo a própria palavra de Deus. Está desobedeciendo la propia palabra de Dios. E também em Romanos, Y también en Romanos, capítulo 16, versículo 25, capítulo 16, versículo 25, diz assim: dice así: Ora, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, aquel que es poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho. según mi evangelio. Paulo usa esse termo, meu evangelho. Pablo usa ese término, É. mi evangelio, E a pregação de Jesus Cristo, la predicación de Jesucristo, conforme a revelação do mistério, conforme la revelación del mistério, misterio, guardado em silêncio, guardado en silencio desde os tempos eternos. desde los tiempos Eternos. eternos. É. Então, veja bem, ele usa o termo aqui, a linguagem meu evangelho. Entonces vea bien el término, el lenguaje de el evangelio. É, segundo o meu evangelho, ele habla. Según mi evangelio, él habla. Não porque o evangelho tem origem na mente dele, No porque el evangelio tenga origen en la mente de él, mas pela consciência que o evangelho que ele comunica, más por la conciencia de que el evangelio que él comunica, pela convicção de que o evangelho que ele prega por la convicción de que el evangelio que él predica é o evangelho de Jesus Cristo. es el evangelio de Jesucristo. E nós temos muitos outros textos que falam sobre isso também. Y nosotros tenemos muchos otros textos que hablan de eso también. A lista é muito grande. La lista es muy grande. Efésios capítulo 3, versículo 4 e 5. Efesios capítulo 3, versículo 4 y 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Apocalipsis versículo 1 del 1 al 3. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Apocalipsis 21 del 1 al 5. E muitos outros textos. Y muchos otros textos. Nós precisamos entender que esta palavra Nosotros necesitamos entender que esta palabra não tem origem na mente humana. no tiene origen en la mente humana. Não foi criada por uma decisão humana. No fue creada por una decisión humana. Mas a igreja reconheceu Mas la iglesia reconoció os livros los libros que eram considerados que eran considerados como palavra de Deus como palabra de Dios. e simplesmente foi oficializado Y simplemente fue oficializado o cânon el canon da palavra de Deus. de la palabra de Dios. A palavra de Deus não muda. La palabra de Dios no cambia. Ela é eterna, Es eterna. ela é poderosa. Es poderosa. Ela foi guardada, preservada por Deus Ella fue guardada, preservada por Dios através dos séculos, a través de los siglos. para que chegasse em nossas mãos hoje, Para que sea para entre- que chegasse para que llegase a nuestras manos hoy. e você pudesse ter um exemplar na sua casa e você pudesse Y usted pueda tenerla Eh, en su casa. um exemplar, uma Un cópia, ejemplar, una copia, por um preço muito baixo. por un precio muy bajo. Então, não existe desculpas para não lermos a palavra de Deus. Entonces no es una... Né? Não há no hay desculpas disculpa para no leer la palabra de Dios, para não ter uma cópia em casa. para no tener una copia en casa. Guarde essa palavra no teu coração. Guarda esta palabra en tu corazón. Siga nos acompanhando. Síganos acompañando Este é um estudo, en este estudio, nesse estudo que é uma série de 3 ou 4 mensagens. que es una serie de 3 o 4 mensajes. Vamos seguir falando sobre outros pontos muito importantes Vamos a seguir hablando de otros puntos muy importantes nas próximas en mensagens. los próximos mensajes. Vamos estar orando agora, Vamos a estar orando ahora em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Pai bendito e maravilhoso, Padre bendito y maravilloso, eu te agradeço pela oportunidade yo te agradezco por la oportunidad de estar chegando nesta casa. de estar llegando en esta casa. Esta pessoa que está ouvindo esta mensagem Esta persona que está escuchando este mensaje seja tocada pelo teu poder, sea tocada por tu poder. que o teu amado Espírito Santo Que tu amado Espíritu Santo esteja convencendo esta vida, estés convenciendo esta vida. que a tua palavra é a verdade, Que tu palabra es verdad. que a tua palavra é fiel, Que tu palabra es fiel. que a tua palavra pode transformar uma vida, Que tu palabra puede transformar una vida. que a tua palavra tem origem em ti, Senhor.
Que tu palabra tiene origen en ti, Señor. Não vem da terra, No viene de la tierra. não é da terra, No es de la tierra. não vem do homem, não vem del hombre, No viene del hombre. mas vem do céu, vem de Deus, Más viene de Dios, viene del cielo. para o homem, Para el hombre. para a salvação do homem, Para salvación del hombre. salvação de todo aquele que crê. Salvación de todo aquel que cree. Receba a palavra de Deus na tua Recibe vida, la palabra de Dios na tua vida, en tu vida, no teu coração, en tu corazón, no teu lar, en no tu teu hogar, en tu hogar, na tua família, en tu familia, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Aleluia. Aleluya. Seja tocado por Deus. Seas tocado por Dios. Em nome de Jesus En Cristo. el nombre de Jesucristo. Receba as bênçãos do Pai. Recibe abrazos del Padre. As bendições Las del Pai. bendiciones del Padre. Em nome de En Jesus. el nombre de Jesús. Para a glória de Deus. Para la gloria de Dios. Amém. Amén. Aleluia. O Senhor esteja te bendizendo, te abençoando. Que el Señor te esté bendiciendo Em nome de Jesus en el Cristo. nombre de Jesucristo. Estaremos aqui na próxima quarta-feira, Estaremos aquí en la próxima en el próximo miércoles, se assim o Senhor nos si permitir. así el Señor nos permite. Amém. Em nome de Jesus. Amén, en el nombre de Jesús. Santo, 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 santo.